Essas são as cores de minha infância. Certa vez, o pintor Cícero Dias disse: eu vi o mundo e ele começava no Recife. O meu começa aqui, no sul de Minas Gerais, onde a vida também passa, mas sem pressa. O arquiteto renascentista Leon Battista Alberti escreveu em um de seus livros sobre arte que a pintura deveria ser uma janela aberta. E foi justamente observando a natureza que o mundo real penetrou na obra dos primeiros artistas do pré-renascimento italiano. Aproveito o meu turismo nessa região para começar a história de hoje. Sob esse céu azul de outono, dos tons verdes das lavouras, cuja paisagem é preenchida de pequenas igrejas, para o culto dos camponeses que aqui habitam. Regressando alguns séculos na história, foi na Idade Média que o homem migrou para o campo na Europa, depois que o Império Romano caiu pelas invasões bárbaras. Na época, os nobres, que eram os grandes proprietários de terra, garantiam às famílias proteção e sobrevivência. Em troca de trabalho nas lavouras, a nobreza controlava tudo: impostos, administração, lei e justiça. Sua parceira, a igreja, que não pagava imposto, garantia o equilíbrio espiritual desses homens do campo, cujo traço característico era a submissão e o desprezo do mundo material. A religião bastava aos camponeses. Mas isso começou a mudar por volta de meados do século XIII. Na Europa medieval, as pequenas cidades que se formaram, chamadas de burgos, eram protegidas por muralhas para evitar os invasores. E foi durante essa época que um vigoroso comércio de produção artesanal começou a prosperar, que expandiu rapidamente, fez o dinheiro mudar de mãos. O homem estava livre do regime feudal. Uma nova classe começou a surgir, esses moradores dos burgos, daí o nome de burgueses. A burguesia quer ficar rica. Aliado a essa estrutura socioeconômica, nasce a doutrina do Santo São Francisco de Assis, nessa pequena cidade no topo da colina, na região central da Itália. Com Francisco, a religiosidade tornou-se mais humanizada. O homem passou a ter seu valor no seu ambiente real, no encontro com um mundo sensível, até então inexistente. Esse foi o embrião humanista que floresceu no período tardio da Idade Média na Itália e causou uma reviravolta na arte daquele tempo, formando os alicerces do Renascimento. Esses artistas do pré-renascimento começaram a observar a natureza justamente para entender as formas, os volumes, as cores, tentar aproximar o máximo do realismo e naturalismo. O estudo da natureza, desde então, permeia a história da arte. Mas a observação do mundo real foi se modificando com o passar dos séculos, de uma natureza acolhedora para algo mais hostil.
de uma força sublime, ou no ritmo febril das pinceladas, através dos efeitos da luz, sem problematizar as formas, numa teoria matemática da cor, ou o mundo visível numa composição geométrica, onde blocos de cor criam formas e profundidade. Um rompimento com a perspectiva tradicional, com informação de todos os ângulos do mesmo assunto. As cores não mais correspondiam com a realidade. E caminhar por essas bandas aqui de Minas foi favorável para essa reflexão. Essa solitária castanheira que aqui encontrei remete a uma das primeiras pesquisas pictóricas sobre esse tema, do artista holandês Piet Mondrian. Seus estudos levariam à perda naturalista. As formas figurativas vão se distanciando até o rompimento total, que resultaria na abstração. Os artistas continuam bebendo nessa fonte inspiradora, descobrindo novos vocabulários. E por vezes a tela é o suporte para um grito de socorro. Mas vamos regressar ao início, onde tudo começou, quando o realismo e o naturalismo penetraram na arte ocidental, e a cidade de Assis foi protagonista nessa transformação artística. Assim como os artistas modernos romperam com a representação tradicional, os mestres que aqui passaram no final do século XIII queriam romper com as regras da arte bizantina. Esse processo iniciou com a decoração das paredes internas do Santuário de São Francisco, erguido em 1228, 2 anos após a sua morte. Aqui foi um centro nevrálgico de novas ideias, que se espalharam por toda a Itália. Primeiro com Giovanni Cimabue, embora ainda atrelado ao estilo bizantino, iniciou a transformação, com um novo delineamento, mais naturalismo. Dante Alighieri, que foi seu contemporâneo, fez diversas referências ao pintor na Divina Comédia e o considerou o maior artista de seu tempo. Mas foi o discípulo de Cimabue, Giotto di Bondone, quem abriu as veredas de um novo caminho das artes. Quando Giotto chegou aqui em Assis, em 1296, isso tudo aqui estava um canteiro de obras, cheio de ateliê de artistas. Giotto tinha 30 anos, tinha acabado de passar por Roma, onde estava estudando arte antiga. Giotto chegou aqui para realizar a série de afrescos da Basílica Superior, contando a história de Francisco de Assis. Pai de 8 filhos, Giotto precisava se reinventar e apresentou uma novidade sem precedentes. Libertando a pintura dos padrões anteriores, dividiu a parede da igreja superior em 38 episódios, narrando a vida do santo, uma fonte abundante de riqueza espiritual. Lembra uma história em quadrinhos, mas o que Giotto fez foi depurar os resíduos da arte bizantina, dos céus dourados, ausentes de natureza ou arquitetura ao fundo, da lei da frontalidade, sem naturalismo ou sugestão do corpo debaixo das roupas. Giotto criou um ambiente de mundo real em sua obra, ainda que com uma certa dessintonia nas proporções, do tamanho das pessoas em relação às figuras da composição, da arquitetura e da natureza. Mas os personagens ganharam mais realismo. O santo perde as feições de santo. São homens que, através do caminho espiritual de uma vida comum, alcançaram essa elevação. É curioso que alguns possuem uma aparência de classe mais abastada, que de fato era a nova realidade econômica da época.
Essa representação na pintura de Giotto tem uma explicação franciscana. Após a morte de São Francisco, a Ordem abriu mão dos votos de pobreza, estabelecendo que os pobres deveriam ser os sacerdotes, e não a Ordem. Foi para esses novos franciscanos que Giotto trabalhou, durante os 4 anos que aqui permaneceu. Sobre o fato dele inventar a perspectiva não é algo verossímil, mas certamente inovou com a massa e volumes das formas. A importância que Giotto assume na história da arte é comprovado pelo número de obras que existem a seu respeito. De acordo com o historiador André Chastel, o que aconteceu aqui em Assis foi uma espécie de reforma franciscana. Exortação da alma, dignidade da fé cristã. O mesmo ocorreria com a mesma intensidade tão grande reformadora com o Concílio de Trento, 3 séculos mais tarde, que desembocaria no Barroco em Roma. Segundo o autor, os ciclos de afrescos aqui de Assis devem ser vistos com essa perspectiva, porque se criou uma reviravolta na Idade Média italiana, graças ao Francisco de Assis, esse santo gentil e generoso. Viva o Chico! Só que aqui em Assis não se mata só a fome da fé, não. Mata-se a fome da barriga também. Muito doce, especialmente esse aqui, que é rocciata, que é tipicamente da região. Uma massa folhada, com passas, pistache. É bom. A tarde cai em Assis. Encerro minha estadia na cidade após 2 noites. É hora de pegar a estrada para continuar essa história de Cimabue e Giotto. Para entender melhor essa época e a importância desses artistas para esse pré-renascimento, ou proto-renascimento, como muitos chamam, eu vou dar uma volta pela Itália, por várias cidades, para contar essa história. Mas para falar desses 2 mestres, não posso deixar de incluir seus principais pares. Quando Cimabue fazia os afrescos aqui em Assis, uns 20 anos antes, tinha outro artista que estava literalmente metendo a mão na massa. Niccolo Pisano, pai e mestre de Giovanni Pisano. O nome remete a Pisa, naturalmente. E é para lá que eu tô indo. E eu te convido para me acompanhar nessa jornada pela Itália, na história da arte italiana desse tempo, no próximo episódio.